Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. E aí, pessoal, acordaram agora? Bom dia a todos, né? São 8 horas. Vamos começar a nossa aula já, né? O pessoal vai entrando aí de acordo no tempo. Estou vendo que já tem algumas pessoas entrando aí. Eu queria fazer uma pergunta antes de começar a nossa aula. Eu mudei a internet, né? E eu queria saber se está melhor para ver o quadro nessa semana. Alguns de vocês estavam com dificuldade para ver o quadro, né? Às vezes a internet sua pode também provocar essa dificuldade, ou caso você assista pelo celular, né? Mas agora, semana passada, o problema era a minha internet mesmo. E aí eu mudei, agora eu acho que vai ficar ótimo, né? A Ana me disse aqui que já está ótimo. A letra não é lá muito bonita, na verdade, mas a gente vai melhorando aos poucos, né? E para diversificar um pouco, eu acho que o quadro aproxima muito daquilo que vocês estavam acostumados de aula presencial. Bom, pessoal, meu computador está aqui, o retorno, né, está aqui. O chat está aberto, então a qualquer momento você me para fazer perguntas, ok? E faça perguntas, até porque as revoltas regenciais, com muita frequência, caem nos vestibulares, caem na prova do Enem. Todo ano eles vão variando, né? Farroupilha, cabanagem, mas todo ano eles cobram pelo menos uma revolta regencial. Até porque, começando a nossa aula, qual é, até agora, para vocês, a principal característica do período regencial? Qual foi o acontecimento histórico mais importante do período regencial? O governo do padre Diogo Feijó? Não. O governo de Araújo Lima? Também não. Um acontecimento histórico foi a criação do ato adicional, né? Esse é de fato muito importante. O ato adicional, ele promovia algumas modificações na Constituição. Interessante, porque o ato adicional foi promulgado, diferente da Constituição que foi outorgada, 10 anos depois da Constituição, em 1834, no período regencial, exatamente 10 anos depois. E lá no ato adicional tem um acontecimento histórico muito importante, por isso que eu considero o ato adicional importante, que foi o fim temporário do poder moderador. Porque o poder moderador dava aos imperadores, no caso Dom Pedro I, o abuso do poder, certo? Agora, gente, fala comigo, qual foi o acontecimento histórico que mais marcou o período regencial? Fala comigo. Repito, qual foi o acontecimento histórico que mais marcou o período regencial? As revoltas. Nós tivemos, claro que nós tivemos o ato adicional como uma importância histórica, mudando a nossa primeira Constituição, pelo menos provisoriamente. Mas o que mais marca o período regencial é marcado pelas revoltas, né? Já trabalhamos a Farroupilha, no Sul, que foi a revolta de maior sucesso na história do Brasil, certo? Então, a Farroupilha, no Sul. A cabanagem, né? No Norte, no Grão-Pará, a maior revolta de caráter popular da história do Brasil, onde boa parte da população, principalmente do Pará, foram massacrados pelo Exército Imperial e pela Guarda Nacional. A revolta dos Malês em Salvador, também uma revolta de caráter popular promovida por islâmicos que queriam liberdade religiosa e formaram um Estado Islâmico na Bahia. E agora, chegamos à nossa quarta revolta, gente. O mais impressionante, que olha aqui,
tirando a revolta dos malês, Farroupilha, Cabanagem e até agora a Sabinada aconteceram simultaneamente, elas aconteceram ao mesmo tempo. Quer dizer, não tem como você não marcar, não tem como você não caracterizar as revoltas como os principais acontecimentos desse período. E olha só, em 38, nós temos o início da Balaiada no Maranhão, que também, então, vai acontecer simultaneamente. Então, nós temos aqui 5 revoltas durante o período regencial. 5 revoltas, sendo que 4 aconteceram simultaneamente. É lógico que a mais longa foi a Farroupilha, foram 10 anos de revolta e quase 10 anos de república no sul do país. Mas nós teremos aqui outras importantes revoltas, como a Sabinada. Na aula passada, na semana passada, eu te disse por que Farroupilha, eu te disse por que Malês, eu te disse por que Cabanagem. Agora, Sabinada é mais fácil do que todas as outras. Ela recebe esse nome porque o líder, o principal líder, se chamava Francisco Sabino. Gente, vocês estão enxergando bem o quadro? Querem tirar um print já agora no começo? Que depois eu fico muito na frente? Se for tirar, pode tirar agora, ó. Pode tirar agora, fique à vontade em tirar o print. Beleza? Já deu tempo, né? Ninguém está conversando comigo, gente. Hoje vocês são... Primeiro horário, né? Vou levar em consideração. Estão com sono, até eu estou um pouquinho preguiçoso, né? Então, a Sabinada, ela acontece em Salvador, na Bahia, ok? Ela acontece principalmente em Salvador. Foi uma revolta urbana, por isso seu palco era Salvador. Ela teve como principal líder Francisco Sabino, por isso o nome Sabinada, e por isso os membros eram chamados de Sabinos, ok? E olha só, eu coloquei aqui no cantinho, espero que vocês estejam vendo, que ele era médico. Francisco Sabino era militar, tá? Ele era militar. Na verdade, boa parte da população brasileira nessa época tinha formação militar, principalmente da classe média para cima, porque muitos deles eram convocados para combater revoltas. Então, ele era militar, só que ele também era médico, ele tinha formação em medicina. Vem cá, vem cá. E agora eu quero que vocês participem, pelo amor de Deus, mexe os dedinhos aí para escrever no chat, ok? Galera, Farroupilha, revolta elitista com intensa participação popular. Malês, uma revolta popular promovida por islâmicos. Cabanagem, uma revolta absolutamente popular. E a Sabinada? Fala comigo. E a Sabinada? Elitista ou popular? Uma revolta elitista ou popular? E aí? E aí? Elitista ou popular? Bom, alguns alunos estão me falando assim, ó, os dois, Calef. Não, os dois foi na Farroupilha. Os dois foi na Farroupilha. Aqui a elite não participa da Sabinada. Tá? Alguns membros da elite até foram contra a Sabinada, mas não tiveram o que fazer, ok? Alguns estão me falando popular, mas eu te digo aqui uma coisa extremamente interessante. A Sabinada foi uma revolta promovida pela classe média. Olha só que interessante. Uma revolta promovida por militares, advogados, comerciantes, médicos, pela classe média. Uma revolta da classe média em Salvador. Obviamente que ela teve participação popular, até porque, gente, a classe média ela se insere, né, nos grupos mais populares, não tem jeito. Agora, muitos membros da elite foram contra, mas não tiveram o que fazer e também não reagiram. Até porque poderiam ser mortos ou presos, tá? Então, foi uma revolta da classe média. Recentemente, eu não me lembro mais a prova, mas recentemente teve uma questão, eu até procurei ela aqui, não achei para colocar para a gente fazer no finalzinho da aula. Eu achei outras e não coloquei ela. Mas recentemente teve uma questão, acho que foi da Unirv.
acho que foi da Unirv mesmo, por isso que eu não achei. Mas recentemente teve uma questão sobre as revoltas regenciais, e aí dizia o seguinte, que todas as revoltas regenciais tiveram caráter popular. Tá errado, não tá? Quais revoltas regenciais tiveram caráter popular? Eu preciso que você entenda aqui, pelo menos até agora, até a Sabinada. Caráter popular, Malês, cabanagem, e eu posso até considerar que a Sabinada teve caráter popular, mas o ideal, classe média. Mas a Farroupilha, não. A Farroupilha foi liderada pela elite. Caleb e a balaiada, só para eu saber. Eu vou trabalhar a balaiada ainda hoje, na segunda aula. E a balaiada? A balaiada já foi uma revolta também de intenso caráter popular. Mas você vai perceber que a reação do governo imperial, no caso aqui, do padre, aliás, no caso aqui em 38, já do Araújo Lima, a reação contra uma revolta da classe média é mais amena, é mais tranquila. Nós tivemos aqui 2.000 mortos, 3.000 presos. Agora, se comparado com a cabanagem, não tem nem como comparar. 30% da população foi massacrada, quase 40.000 mortes. E na balaiada também foi um número muito maior do que 2.000 mortes. Mais de 7.000 mortes dentro da balaiada. Tá? Então, até a reação do Exército, da Guarda Nacional, do governo imperial, regencial, era diferente. Porque era classe média, eram médicos, eram militares. Ok? Então, vem comigo. Sabinada, 1837, 1838. Recebe esse nome porque o seu principal líder era Francisco Sabino, médico, membro da classe média. Essa revolta, então, foi promovida principalmente por membros da classe média, médicos, advogados, comerciantes, jornalistas, professores. Acontece em Salvador, na Bahia. Vamos lá. Vamos lá, então. Não tem nenhuma pergunta, tá tudo ok. Vamos dar sequência. Bom, quais foram os principais motivos? São vários motivos, gente. Eu posso voltar lá na descoberta do ouro. Caleb, como assim na descoberta do ouro? Gente, com a descoberta do ouro em Minas Gerais, a capital foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro. Aí já cria um sentimento de revolta em Salvador. Eu posso pensar aí. Mas esse não é o principal motivo. Mas eu posso colocar. Não coloquei, você pode colocar. Desde a descoberta do ouro, a transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro provocou uma enorme insatisfação. Absolutamente certo. Repito, absolutamente certo. Existiu insatisfação. A crise do açúcar, desde a expulsão holandesa, absolutamente certo, até porque o principal produto da Bahia era o açúcar, A desigualdade, os problemas sociais, a falta de alimentos, absolutamente certo. Faltava alimentos, faltava emprego, a Bahia estava em crise, Salvador estava em crise. Não é à toa que já era a segunda revolta durante o período regencial que aconteceu em Salvador, tá? Então, tudo isso são motivos que de fato provocaram a Sabinada. Agora eu coloquei aqui alguns motivos cruciais. Quais foram os motivos cruciais? Primeiro, crise e abandono da Bahia. Crise econômica, crise política, crise social e abandono da Bahia. Na verdade, eu ainda acrescento aqui, abandono de todo o Nordeste. O Nordeste, desde a crise do açúcar, estava completamente abandonado. E com a transferência da corte portuguesa, piorou. Salvador ainda recebeu a faculdade de medicina. As demais grandes cidades do Nordeste não receberam nada. Salvador, mesmo recebendo a faculdade de medicina, teve muitos problemas econômicos, teve muitos problemas sociais. Tá? Muito desemprego, muita fome. Segundo grande motivo, na minha opinião, principal. Você pode marcar como principal agora. Então, segundo principal motivo, recrutamento de soldados para combater a Farroupilha. Francisco Sabino era médico, era também militar, seu filho era militar e eles estavam sendo recrutados para combater a Farroupilha.
Aqui eu tenho dois problemas. Primeiro, eles não queriam lutar a farroupilha. E o risco de morte? Eles não queriam lutar a farroupilha. Segundo importante motivo que você não pode, de hipótese alguma, esquecer. E na minha opinião, agora, que está relacionado ao recrutamento, mais importante. Gente, a classe média, eu vou repetir umas 3 vezes para você anotar, tá? Como se fosse um óbvio. A classe média de Salvador tinha simpatia aos farroupilhas. Vou repetir. A classe média de Salvador tinha simpatia aos farroupilhas. Mais uma vez, a classe média de Salvador tinha simpatia aos farroupilhas. Aqueles que estavam promovendo a farroupilha. E agora eles estavam sendo recrutados obrigatoriamente para lutar contra os farroupilhas que eles gostavam, que eles tinham simpatia. Repito pela última vez, a classe média de Salvador tinha simpatia aos farroupilhas. Gostavam dos farroupilhas, da Revolução Farroupilha, do ideal da Revolução Farroupilha. Então, eles não queriam lutar contra os farroupilhas, não queriam correr o risco de morrer lutando contra a Guerra dos Farrapos, no sul do país. Aqui já envolvendo não só, né, o Rio Grande do Sul, mas Santa Catarina. Tranquilo? Tranquilo, tranquilo, tranquilo? Beleza. Terceiro importante motivo, a centralização política do Rio de Janeiro. Todas as decisões que envolvia todo o território nacional estavam associadas ao Rio de Janeiro. Peraí. Nós temos aqui um motivo similar, nós temos aqui um motivo parecido entre algumas revoltas. Se você pegar a cabanagem, se você pegar a farroupilha, elas também tiveram esse terceiro motivo. Volto a repetir. Se você pegar a cabanagem, se você pegar a farroupilha, elas também tiveram esse motivo. O isolamento do restante do Brasil, o isolamento do Sul. Tranquilo até agora? Tranquilo? Só um momento aqui. Gente, vou ter que compartilhar, né? Sair assim, doido, velho. Meu cachorro não desce, não me caga aqui na minha área de estudar, de dar aula. Pelo amor de Deus, eu sou obrigado a ficar sentindo esse cheiro. Não, tive que tirar daqui, tive que jogar no banheiro aqui. Nossa Senhora, vou te falar, viu? Gente, aula em casa tem essas coisas interessantes, essas coisas engraçadas, né? De vez em quando eles começam a latir aqui. Ó, veio pergunta. Beleza. Professor, por que eles tinham essa obrigação de lutar em outra revolta? Fazia parte da Guarda Nacional? Não faziam parte da Guarda Nacional. Eles eram convocados pelo Exército Imperial. Adriele, eu quero te dizer o seguinte. Eu tenho 35 anos de idade. Com 18, eu promovi meu alistamento obrigatório, né? Isso já existia desde o período regencial. Todo homem com 18 anos, ele tem que se alistar. Só que nem todos servem no exército, até porque não daria para todos os homens servirem no exército. Só que em caso de guerra, nós reservistas, eu sou reservista, nós reservistas somos convocados. Os primeiros a serem convocados são os militares tradicionais, de carreira, eles chamam militares de carreira, né, que tem treinamento militar. Mas depois nós somos convocados também, caso necessário. No caso, eles estavam sendo convocados, não era opcional. Eles estavam sendo recrutados, convocados, era obrigatório. Então, qual foi a única opção que eles tiveram? Promover uma revolta. A única opção que eles tiveram foi promover a Sabinata. Então, por isso que eu digo, o principal motivo foi o recrutamento dos soldados. Eles não, olha, pagar altos impostos, já eram acostumados. Viver em crise, já eram acostumados. Problemas sociais, crise do açúcar, crise do algodão, já eram acostumados. Falta de investimentos em Salvador, já eram acostumados. O aumento dos impostos desde a transferência da corte portuguesa, já eram acostumados. Mas quando foram obrigados, por isso eu digo que foi o principal motivo, o estupim, quando foi obrigado
obrigados a combater a Farroupilha, eles falaram, não, chega. E aí, no ano de 1837, eles proclamaram uma república provisória na Bahia. Sabe o que é o mais interessante? Após a nossa independência, foi implantado no Brasil um império. A Constituição dizia que o Brasil seria, então, um império, dividido em províncias. Mas revoltas antes, como Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana, Revolução Pernambucana e agora revoltas no período regencial, eram todas elas praticamente o quê, gente? Republicanas. Influenciadas pelos ideais iluministas, influenciados pelos ideais republicanos, influenciados pela República Norte-Americana, pelos Estados Unidos, que vinha dando muito certo no século XIX, se transformando em uma grande potência, promovendo a marcha para o oeste, inclusive no século XIX combatendo a escravidão. Olha que doido, né? O Brasil era um império, foi um dos poucos países da América a adotar um império, só que em suas revoltas sempre desejavam uma república. Sempre desejavam uma república. E aqui não foi diferente. Eles proclamaram uma república, mas espera aí, olha isso aqui. Eles proclamaram uma república provisória. Provisória. Caleb, como assim provisória? Eu quero que vocês acrescentem, porque eu tenho certeza que vocês são extremamente dedicados e estão copiando. Eu quero que vocês acrescentem algo aí para mim. Pode ser? Pode ser? Acrescenta algo para mim. Aqui em república provisória. Ou anota em algum lugar, porque eu não coloquei, porque não coube. República provisória até que Dom Pedro II completasse a maioridade. Repito, até que Dom Pedro II completasse a maioridade. Repetindo, até que Dom Pedro II completasse a maioridade. Então, olha só que interessante. Farroupilha, separatista. Malês, separatista. Cabanagem, separatista. Balaiada, que a gente ainda não trabalhou, separatista. Sabinada não era separatista. Não foi. Ó, não foi separatista. Que fique bem claro. Não foi, meus amores, uma revolta separatista. Não foi, em hipótese alguma. Eles até separaram do Brasil, provisoriamente, até que Dom Pedro II completasse a maioridade. Sabe de quem eles não gostavam? Eles não gostavam dos regentes e de como os regentes estavam governando o Brasil. Desde a regência trina até a regência única com Diogo Feijó e agora com Araújo Lima. Então, não foi separatista. Era uma separação provisória, uma república provisória. Teve bandeira, teve hino e durou quase 2 anos. Mas era provisória, até que Dom Pedro II completasse a maioridade. Vale lembrar que Dom Pedro II só completaria a maioridade com 21 anos de idade. Só para vocês terem ideia, em 1840 ele tinha 14. Fez 15 2 meses depois de promover o golpe da maioridade. Então, a maioridade dele ainda ia demorar muito. Ele só poderia assumir o governo com 21 anos. Ok? Tranquilo? Nenhuma pergunta? Ó, tem perguntas. Eles tinham esperança ainda de que Dom Pedro II fosse um bom governante? Existe uma situação muito interessante, tá? Em relação a Dom Pedro II. Dom Pedro II, ele era brasileiro, ele foi criado por José Bonifácio, inclusive vou antecipar, extremamente nacionalista, sabe, desenvolvimentista, considerado até hoje um dos maiores intelectuais que o Brasil já teve em toda a sua história. Então existia uma esperança muito grande, não só na Bahia, mas em várias províncias brasileiras, que ele seria um bom governante. E eu, particularmente, considero que ele foi um bom governante durante um bom período. O que detonou com o governo dele foi a Guerra do Paraguai. E a crise econômica provocada pela Guerra do Paraguai. Dom Pedro II, cara, promoveu o primeiro surto industrial, processo abolicionista, tarifas alfandegárias, recuperou nossa economia através da exportação do café. Ele foi foda, cara. Inclusive, quando a gente começou o segundo reinado,
Na semana que vem, vocês vão ver, eu sou apaixonado do segundo reinado, cara. É um dos conteúdos que, inclusive, mais cai na prova do Enem também, né? Frequentes na prova do Enem. Ok. Tranquilo? Tranquilo, ó, tem mais perguntas. Caleb, Dom Pedro II também deixou o Brasil endividado, assim como Dom Pedro I deixou? Olha, só que a situação era diferente. As dívidas estavam associadas à Guerra do Paraguai. O Brasil gastou muito com a Guerra do Paraguai, e não foi uma guerra provocada por ele. Né? Solano Lopes, presidente do Paraguai, invadiu o Brasil. O Brasil não teve opção. Né? Até então, Dom Pedro II, ele tinha recuperado a nossa economia após, né, uma enorme crise deixada pelo pai dele. E a crise sendo acumulada, porque, gente, imagine todos os recursos, todo o dinheiro que não foi gasto para aqui, ó, para combater essas revoltas. Eles pagavam a Guarda Nacional, porque a Guarda Nacional era de mercenários, praticamente, eram fazendeiros que combatiam as revoltas, eles recebiam dinheiro para isso. Né? Eles pagavam o exército, compravam armas. Imagina o tanto de dinheiro para combater tantas revoltas. Imagina a tinta que ele não pegou o Brasil. Você sabe qual que é a verdade, cara? Uma das coisas que marcaram também o período regencial foram as constantes revoltas. E a instabilidade. As revoltas já tinha citado, a instabilidade política. Né? Por isso, por que você acha que um adolescente, uma criança de 14 anos de idade promove o golpe da maioridade? Porque o Brasil vive uma instabilidade política, uma instabilidade econômica por causa das revoltas e pelos impostos que eram cobrados para combater as revoltas. Ok? Tranquilo? Bom, dando sequência, em 1838 nós temos a chegada das tropas imperiais. Em 38 já era Araújo Lima o regente único brasileiro. Então ele enviou tropas imperiais, tá? E essas tropas se uniram à Guarda Nacional do Nordeste, que violentamente oprimiu a revolta ainda em 1838, deixando como consequências 2.000 mortes, 3.000 presos, muitos exilados, expulsos do Brasil, geralmente enviados para a África, tá? Derrota dos sabinos e uma opressão violenta. Tanto é que você não vai escutar mais daqui para frente revoltas na Bahia, cara. Nós tivemos Malês e Sabinada no período regencial, mas no segundo reinado, por exemplo, a gente não tem revolta na Bahia. A Bahia que teve a conjuração baiana antes da independência. Por quê? Porque o uso da violência assustou a classe média. Assustou a classe média. Eles estavam matando médicos, eles estavam matando advogados, eles estavam matando pessoas da classe média até da elite, né? Da Bahia, de Salvador especificamente. Okay? Então, ó, foi uma revolta urbana, foi uma revolta da classe média, não foi separatista, eles queriam proclamar uma república provisória até que Dom Pedro II completasse a maioridade. Foi provocada principalmente porque eles estavam sendo obrigados a lutar contra os farroupilhas. Farroupilhas que eles tinham muita simpatia, ok? Tem perguntas aqui, vamos lá? Caleb, se não foi uma revolta separatista, então qual foi o principal objetivo? O objetivo era, primeiro, não lutar a farroupilha. Esse é o principal objetivo, não lutar a farroupilha. Segundo, uma maior autonomia de Salvador e da Bahia enquanto Dom Pedro II completasse a maioridade. Tá? Ou seja, eles iriam anular os impostos, não iriam pagar impostos no Rio de Janeiro, até que Dom Pedro II completasse a maioridade. Ok? Então, o principal motivo mesmo era não lutar a farroupilha. Eles não tinham um ideal separatista de, vamos manter separados do restante do Brasil. Show de bola? Mais perguntas? Professor, essas revoltas foi devido à regência una de Araújo Lima? Na verdade, as revoltas começaram em 35, né? Malês 35. Em 35, era o padre Diogo Feijó. Farroupilha em 35. Padre Diogo Feijó. Cabanagem 35, Padre Diogo Feijó. Aqui era a transição do Padre Diogo Feijó para o Araújo Lima. Qual a única revolta que aconteceu durante a regência de Araújo Lima? Começou durante a regência do Araújo Lima. A balaiada.
O que provocou as revoltas, gente, era a crise econômica, a insatisfação com o governo regencial, com os regentes, com a centralização política no Rio de Janeiro, com a exclusão dessas regiões. Percebe que não tem revolta em São Paulo, porque a base econômica estava lá. Eles eram privilegiados. Não tem revolta no Rio de Janeiro. Percebe? As revoltas são em regiões, em províncias abandonadas. Ok? Mais perguntas. Já que eles não são separatistas, em qual aspecto eles eram simpatizantes dos farroupilhas? No ideal liberal, iluminista, na própria luta deles contra o governo centralizado do Rio de Janeiro. Eles queriam que o presidente da província fosse do Sul, aqueles queriam que o presidente da província fosse da Bahia, geralmente era nomeado pelos regentes, saía do Rio de Janeiro pessoas de confiança. Eles queriam maior autonomia política, como os farroupilhas também desejavam. Agora, existe a grande diferença. Os farroupilhas queriam a separação total do sul do país. Na Bahia, não. Agora, se você reparar, eles foram influenciados, porque eles poderiam criar só um governo provisório, mas não, eles criaram uma república provisória, como aconteceu na Farroupilha. Ok? Bom, mais alguma pergunta? Porque eu tenho algumas questões para a gente poder trabalhar. Mais alguma pergunta? Não? Bom, ok, perfeito. Olha aqui, tem uma questão aqui que eu quero trabalhar com vocês. Vou fechar, vou colocar aqui o slide. Tá? Agora a questão é no slide. Opa, parece que tem pergunta aqui, ó. Professor, nesse período conturbado da regência, ninguém se interessou em usurpar o poder de Dom Pedro II? Cara, existia uma expectativa, quem me perguntou foi a Carla. Carla, existia uma expectativa, essa pergunta foi fantástica, tá? Uma expectativa muito grande em Dom Pedro II, em boa parte do Brasil. Brasileiro, né, criado por José Bonifácio para ser um bom governante. Então, existia uma expectativa muito grande em Dom Pedro II. Então, eles estavam esperando que Dom Pedro II fosse um bom governante. Certo? Tá. Então, ninguém tentou usurpar, respondendo sua pergunta. Vamos lá. Olha a questão aqui que eu quero mandar para vocês. A primeira, se eu não me engano, é da FUVEST. Tá? Tá aqui. Deixa eu só arrumar aqui. Deixa eu colocar aqui. FUVEST. Vamos lá, vou te dar um minuto. Acha o gabarito para mim, vai. Vou te dar um minuto. Um minuto, vai. Ó, tá perguntando assim, ó. A Sabinada que agitou a Bahia entre novembro de 37 e março de 38, 2 pontos. Vai lá. Acha a resposta, rapidinho. E aí eu vou achar com vocês. Ó, já tá vindo respostas. Vamos ver? Pode ser no privado, se vocês quiserem, tá, gente? B. Beleza. Vamos ver? Vamos ver? Eu coloquei aqui, não sei também, não peguei o gabarito. Tá? A. Tinha como objetivo separatista? Já no A, né? Não era separatista. Certo? No que deferia frontalmente das rebeliões do período? Segundo, as rebeliões do período eram separatistas. Essa não era separatista. B. Foi uma rebelião contra o poder instituído no Rio de Janeiro, que contou com a participação popular? Pode ser. Vamos continuar? Pode ser. C. Assemelhou-se à Guerra dos Farrapos, tanto pela postura anti-escravista, quanto pela violência durante a luta? Não, né? Primeiro, não era anti-escravista, em momento algum nós falamos sobre isso, não é verdade? Não era anti-escravista, se você até colocar aí, pode ficar à vontade. Não era anti-escravista, era uma revolta da classe média. E não foi tão violenta como a Farroupilha, apesar de 2.000 mortos, ok? Aproximou-se em suas posições políticas das demais rebeliões? Não. Do período pela defesa de regime monárquico? Nossa, cagou. Primeiro, não defendia a monarquia nem as demais. Segundo, queria um governo provisório republicano até que Dom Pedro II completasse a maioridade. Beleza.
Pode ser vista como uma continuidade da rebelião dos alfaiates? Não. A rebelião dos alfaiates, também chamada de Conjuração Baiana, foi uma revolta de caráter popular, promovida por negros, anti-escravista. Aqui não, foi uma revolta da classe média, homens brancos, médicos, advogados, que também não queriam o fim da escravidão, ok? Em momento algum eles propunham o fim da escravidão. Galera, então, a B, sim, a B foi uma rebelião contra o poder instituído no Rio de Janeiro e contou, não, tá vendo? Não está falando que é uma revolução popular, uma rebelião popular. Contou com a participação popular. Ficou claro isso para vocês? Show? Tem mais uma, ó. Tem mais uma para vocês. Deixa eu passar ela. Essa aqui, ela está mais associada às questões políticas do período regencial. Tenta fazer rapidinho, 1 minuto. 50 segundos, porque aí depois eu te dou a resposta. Vai, rapidinho. Rapidinho, rapidinho. Acha a resposta para mim. Então, quem marcou a B, marcou perfeitamente, tá? Acha a resposta dessa para mim. Ó, pode ir no privado, quem quiser, tá? Então vamos lá. Já me deram aqui a resposta. Parece que vocês estão, né, concordando na mesma resposta. Deixa eu pôr aqui. Vai lá, vamos lá. Rapidinho. Entre os grupos políticos que figuraram no período regencial, nós tivemos, então, uns defendiam a volta de Dom Pedro I, que era formado por, então, restauradores que defendiam o retorno de Dom Pedro I, inclusive eles defendiam o retorno do Pacto Colonial, só que esse partido deixou de existir durante o período regencial, que era formado por portugueses. Perfeito, gente. Na próxima aula, ainda hoje, a gente trabalha a balaiada e eu coloco mais questões. Gostaram do quadro hoje, da imagem? Ficou melhor? Ficou melhor? Conseguiram tirar um print aí do quadro? Podem tirar um print caso queiram. Já deve estar acabando, tá bom? Então, até agorinha. Beijo.